Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast de matemática. Hoje vamos falar sobre um tema essencial, os números racionais. Vamos entender o que são, como representá-los e como realizar operações básicas. Então, sugiro que se preparem e peguem num papel e lápis. Vão ouvir explicações, curiosidades, mas também serão desafiados a pensar e a realizar algumas operações. Prontos para esta aventura? Então vamos começar. Já pensaste o que seria a tua vida ou o mundo sem números? Se calhar nunca pensaste na importância dos números. Vou então deixar-te com algumas curiosidades. Sabias que a linguagem dos computadores é binária? Isto é, está codificada apenas com sequências formadas pelos números 0 e 1. Isto significa que sem os números não teríamos a linguagem computacional. Pensa agora nas tuas idas às compras. Todos os preços são dados por números. Tu pagas as compras com dinheiro ou cartão, mas estás a pagar um determinado valor, que é dado por um número. Até nos saldos, precisas de saber calcular percentagens para saber se o valor marcado está correto. Verdade? A conta bancária das pessoas é dada por números, a tua altura, o teu peso, a tua idade. Enfim, estamos rodeados de números e precisamos de os utilizar constantemente. Por isso, é tão importante estudá-los. Vamos então falar dos números racionais. Ao longo deste podcast, vou-te colocar várias questões. Deves parar o podcast sempre que te surgir uma questão, para poderes refletir sobre a resposta. Só depois deverás continuar para ouvir as minhas respostas. Sabes o que são números racionais? Pensa lá um pouco. São números que podem ser representados por uma dízima finita ou por uma dízima infinita periódica. Consegues dar exemplo de uma dízima finita? Podes parar este podcast para pensar antes de ouvires a minha resposta. Se calhar, pensaste numa dízima diferente das que eu te vou dar como exemplo. Mas exemplos de dízimas finitas podem ser 2,1, 3,14, 93,123 e dízimas infinitas periódicas. Consegues dar exemplos? Será melhor voltares a parar o podcast. Vou ajudar-te com alguns exemplos. 2,6666 com o algarismo 6 sempre a ser repetido. Outro exemplo, 78,23 com os algarismos 23 sempre a repetirem-se. Sabes que existe uma forma de escrever estes números? No caso do 2,666, escrevemos 2,6. 2, abrir parênteses, 6, fechar parênteses. O algarismo 6 fica dentro de parênteses e representa o algarismo que se repete infinitamente. Vamos agora voltar ao segundo exemplo. 78,23. Consegues escrevê-lo com a ajuda dos parênteses? Tenta lá na tua folha. Para isso, para este podcast. Vamos agora à resposta. O número escreve-se da seguinte forma: 78, abrir parênteses, 23, fechar parênteses. Acertaste? Espero que sim. Aos algarismos que se repetem infinitamente e que ficam escritos dentro dos parênteses, chama-se o período da dízima. Vou agora dizer-te outra curiosidade sobre estes números, os números racionais.
Sabias que o conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números inteiros? Pois é, todos os números inteiros são também números racionais. Os números racionais também se podem escrever na forma de fração, sendo o numerador e o denominador da fração números inteiros. Mas atenção, o denominador nunca pode ser o número zero. Assim, por exemplo, 3 quintos e menos 37/15 avos são exemplos de números racionais. Vamos agora falar de operações básicas com números racionais escritos na forma de fração e na forma de dízima. Para esta parte, é agora muito importante que escrevas as operações que te vou dizer numa folha e que pares este podcast, antes de eu dizer como se resolve cada desafio. Pode ser? Vamos então começar. Começa por escrever numa folha 2,5 mais 3,7. Agora para este podcast e pensa no resultado. O resultado de 2,5 mais 3,7 é 6,2. Acertaste? Espero que sim. Vamos a outro desafio. Escreve na tua folha 2 quintos mais 9 quintos. Agora, coloca este podcast em pausa e tenta calcular o resultado. Só deves voltar ao podcast quando terminares o teu cálculo. Já conseguiste? Vamos então saber a resposta. Repara como as frações têm o mesmo denominador, o número 5. Apenas necessitas de adicionar os numeradores. Por isso, o resultado de 2 quintos mais 9 quintos será 11 quintos. Mais um exemplo simples, pode ser? Escreve na tua folha 5 meios menos 9 meios. Agora, coloca este podcast em pausa e tenta calcular o resultado. Só deves voltar ao podcast após teres resolvido esta questão. Já conseguiste? Vamos à resolução. Como as frações têm o mesmo denominador, temos apenas de fazer a operação com os numeradores. Sabes quanto é 5 menos 9? 5 menos 9 é igual a menos 4. Por isso, 5 meios menos 9 meios é igual a menos 4 meios. Atenção! Repara que a fração menos 4 meios não está irredutível. Não te esqueças que em matemática tens sempre de apresentar as frações na forma irredutível. Tornando a fração menos 4 meios irredutível, teremos o resultado menos 2, porque podes dividir o numerador pelo denominador. Primeira conclusão importante sobre a adição e subtração de frações. Para adicionar e subtrair frações, é necessário que as frações tenham o mesmo denominador. Depois, apenas faz as operações com os numeradores. Nos exemplos anteriores, apenas trabalhamos com frações com denominadores iguais. Pois é, agora vamos adicionar e subtrair frações com denominadores diferentes. Preparado? Vamos lá. Aqui está o primeiro desafio. Não te esqueças de o escrever numa folha e parar o podcast para o resolver. Só depois deves ouvir a minha explicação. Escreve então na folha o seguinte: 3 meios mais 7 terços. Antes de colocares o podcast em pausa, vou-te dar uma dica. Tens de escrever frações equivalentes às dadas, de modo que tenham o mesmo denominador. Sabes qual é o denominador comum que consegues escrever? O denominador é 6. Tenta então escrever frações equivalentes às que tens, com denominador 6. Agora, está na hora de colocar o podcast em pausa e fazeres o teu cálculo. Quando acabares, vamos ver se acertaste. A fração 3 meios é equivalente à fração 9 sextos.
A fração 7 terços é equivalente à fração 14 sextos. Assim, a expressão 3 meios mais 7 terços é igual a 9 sextos mais 14 sextos, que é igual a 23 sextos. Isto é, mantém-se o denominador 6 e somos os numeradores. Segunda conclusão importante sobre a adição e subtração de frações. Para adicionar e subtrair frações com denominadores diferentes, deves começar por escrever frações equivalentes às dadas, usando o mínimo múltiplo comum. Depois, apenas fazes as operações com os numeradores. E já sabes, se o resultado for uma fração, ela tem de estar sempre irredutível. Agora aconselho-te a resolver os exercícios que tenhas no teu manual. Não te esqueças que quanto mais praticares, mais facilidade terás nos teus exercícios matemáticos. Hoje aprendemos o que são os números racionais e como fazer operações básicas com frações. No próximo episódio, vamos avançar um pouco mais e trabalhar com números escritos na forma dízima. Até lá!